Quando os crimes mais bárbaros são transformados em espetáculo, a sociedade perde a chance de debater coisas muito importantes, como o sistema penal, por exemplo. E é simples de entender por quê. Isso é uma escolha. Ou a cobertura policial se compromete com um debate sólido e bem embasado, ou então ela se compromete com o espetáculo. Existe um termo para definir essa prática: populismo penal midiático. É importante conhecer esse conceito até para ficar vacinado dos efeitos de algumas das piores práticas jornalísticas que existem por aí. Hoje você vai aprender o que é populismo penal midiático e a sua professora é a Suzane Jardim, historiadora e estudiosa do sistema penal brasileiro. Populismo penal midiático é quando a mídia usa discursos que não têm nenhuma base científica para falar de questões penais e criminais para uma população, certo? É quando eles usam temas e tratam a questão de um modo que causa sentimentalismos, que causa pânico, que causa tudo isso, mas que de fato não dialogam com nada dentro do campo da criminologia, da ciência penal como um todo, e que muitas vezes vão contra os princípios constitucionais, certo? Então é aquela coisa, quando você faz uma grande matéria, por exemplo, vou dar um exemplo básico de populismo penal que é midiático, o pacote anticrime. Olha o nome que você dá pro bagulho, pacote anticrime. Porra, sabe? Isso é um exemplo bobo, mas é um exemplo disso. Você quer vender uma coisa como solução, mas assim, não é possível você ter nenhum pacote que seja anticrime, entende? É uma bobagem falar isso, mas isso causa emoções. Isso causa coisas, né? Então é basicamente isso. E os exemplos? As matérias sobre saidinha, como elas saem na mídia, como elas falam sobre. As matérias sobre cotidiano. Eu lembro muito bem que isso é uma matéria que era irmãos cravinhos, não sei quem, não sei mais quem, foram juntos na entrevista e gerou aquela coisa. Mas era um procedimento extremamente comum, extremamente normal, não era nada grande coisa, mas se criou um grande factoide em torno disso, exatamente para as pessoas falarem, esses aí deviam ter morrido. E aí você olha a prisão como se todo mundo estivesse lá por causas iguais, certo? Do mesmo modo, todas aquelas demandas por, sei lá, redução da maioridade penal. Quando essas discussões chegam, a gente não tem nenhum criminalista sério, nenhuma pessoa séria no campo das ciências sociais que vai dizer que reduzir a maioridade penal vai ter tendência a coisas boas na nossa sociedade. Ninguém sério diz isso. Mas se joga isso o tempo todo na mídia como uma discussão válida, como um debate em aberto, sendo que não necessariamente é. A discussão sobre pena de morte, sabe? Tem horas que, gente, desculpa, se pena de morte fosse solução, os estados onde tem pena de morte nos Estados Unidos, ninguém cometeria crimes, certo? Não teria ninguém no corredor da morte, concordam? Certo? Enfim, então eu acho que os exemplos são esses, mas é basicamente quando você cria todo um discurso midiático, uma roupagem midiática que não tem nenhuma base em discurso, em ciência, e você cria toda uma lógica de pensar a segurança pública com o fígado através de tudo isso daí. Essa fala da professora Suzane é parte de uma entrevista que ela concedeu pra gente aqui no Meteoro. Tem bem mais coisa para aprender na entrevista completa, que está disponível aqui no canal. Você pode ver, se você quiser.